Tudo bem? É um prazer estar com você mais uma vez. Eu tenho um tema para hoje muito interessante: Deus e o caminho que ninguém quer. Existe um caminho aí que pouca gente quer trilhar andando com Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje: Deus e o caminho que ninguém quer. Aliás, tem um profeta na Bíblia pouquíssimo falado, isso eu tenho certeza. O profeta Naum. Já leu alguma coisa sobre ele? Difícil a gente ouvir falar, alguma pregação, alguma coisa do tipo, e é um profeta tão profundo. E o profeta Naum, tão pouco falado na igreja contemporânea, no capítulo 1, versículo 3 do seu livro, ele diz uma frase devastadora. Olha que frase: o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Tá aí o caminho que ninguém quer, nem eu. Esse é um caminho que ninguém se candidata. Você não vai ver muita gente querendo andar pelos caminhos da tormenta de Deus. Naum deixou bem claro: o Senhor tem seu caminho na tormenta. Por essas trilhas aí a gente não gosta de andar. Ninguém se candidata para elas. Olha que interessante. Eu não posso negar que Deus anda por essa trilha. Não posso negar que esse caminho exista. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente fazer alguma coisa. A W. Tozer tem um livro chamado Mundo, Parque de Diversões ou Campo de Batalha? E é exatamente isso. Geralmente a gente não para pensar, mas andar com Deus implica em passar por esses lugares. Caminho de tormenta, lugar de crise, lugar onde as coisas não funcionam, onde nada se encaixa. É que nós vivemos numa geração que é saturada de pregações positivistas. Em tudo quanto é lugar que você vai, você encontra isso. Tem que estar o tempo todo falando para as pessoas que elas vão bombar. Quais são os grandes canais, as grandes mensagens que hoje de fato vão para cima e bombam o tempo todo? É o positivismo gospel mais abobalhado possível. Essa coisa aguinha com açúcar, rasíssima, que passa o tempo todo a ficar para você que você vai, que você pode, que você consegue, que você é o cara, que você é a mulher, que o céu sem você não vai ter graça, que Jesus é o caminho, mas você é o pedágio. Essas coisas aí. Essa coisa toda é bonito. São construções interessantes, mas não é a completa verdade. A verdade é que Deus também tem seu caminho na tormenta. A verdade é que tem uma cruz no caminho de todo discípulo cristão. A verdade é que a gente passa pela morte. A verdade é que não existe cristianismo blindado. Não existe fé blindada. Não existe cristianismo pelo qual você não passe por provações. Vai passar por crises, porque nelas você vai crescer. É importante a gente entender isso aqui, ó. Esse é o caminho que ninguém quer. É fácil a gente ver esse caminho na tormenta na vida de Jacó, de Moisés, de José, de Davi, de Paulo. A fé não é um passeio no parque, ela é um mergulho, às vezes, no caos. É a gente aprender que vai ter um deserto para passar, que vai ter dia que a gente vai se isolar na caverna da autocomiseração, que vai ter dia que vai ser complicado demais até respirar. Só quem já esteve no púlpito angustiado sabe o que eu estou dizendo. Não é fácil andar com Deus. Quem diz que é, nunca andou com Deus. Os caminhos de Deus, as trilhas de Deus não são fáceis. Se o filho dele orou dizendo: por que me abandonaste? Imagina eu. A gente passa por crises, passa por momentos como esses. E esses momentos precisam ser vistos enquanto tais, como momentos de problema. Aliás, olha que interessante, eu quero mostrar algumas coisas para você aqui hoje. Primeiro, o caminho na tormenta precisa nos levar a Cristo. A gente tem que entender isso, que esse caminho nos leva a Cristo. Aí Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que significa isso? Ele ainda acalma tempestades. Portanto, o caminho na tormenta não me mata nela, porque eu estou indo na direção de um Cristo, o Cristo, que sabe acalmar tempestades. Sabe ainda andar sobre as águas, sabe como lidar com essas tempestades. Melhor ainda, sabe como tirar essas tempestades, lições tremendas. Eu estava lendo um livro, o autor colocou uma coisa que eu achei muito bonita. Ele diz que numa cidade da Idade Média, havia entre as torres do palácio, dos muros do palácio, fios de prata e de cobre colocados simetricamente, de modo que quando vinha o vento da tempestade, de dentro do palácio você escutava música, porque batia
naquelas cordas gerando alguma espécie de melodia. Achei tão interessante isso, mesmo que seja uma lenda, mas é muito interessante. De que modo eu tiro, o que eu tiro de melodia das minhas angústias, das minhas tempestades? É preciso encontrar Cristo nos caminhos da tormenta. Outra coisa interessante, o caminho da tormenta às vezes está dentro. E aí é um problema. O apóstolo Paulo vai dizer uma vez, a gente enfrentava tormentas dentro e fora. Dentro e fora. É muito interessante, quando esse caminho da tormenta é por dentro, aí você encontra a mente inquieta, o coração acelerado, a alma aflita, são as águas agitadas da vida. Olha, tempestades de fora a gente consegue, agora as de dentro, quando aqui dentro as águas ficam tumultuosas, quando aqui dentro os fantasmas da alma pululam e exacerbam a vida, aí fica mais complicado. E é importante a gente entender isso. E mais uma vez eu vou pontuar, se Jesus Cristo, que você crê, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então você tem certeza que também nas águas de dentro ele pode andar, ele pode acalmar. Por isso é tão importante lembrar que se andarmos com Deus no caminho que ninguém quer, que é o caminho da tormenta, a gente encontra Cristo. Outra coisa também muito profunda. Só quem anda no caminho da tormenta pode ser levado ao descanso da bonança. Só quem passa pelo caminho da angústia vai glorificar a Deus quando a paz chegar. Como dizia Agostinho, cantar o aleluia na crise para poder cantá-lo na paz. Passar pela tormenta para poder glorificar pela bonança. Uma das cidades que Jesus mais andou no seu ministério chama-se Cafarnaum. Naum, aquele profeta que eu falei, a palavra no hebraico significa consolo. Cafarnaum, cidade do consolo. Só tem consolo quem está vivendo esses momentos de crise, de angústia. Consolo é para quem perdeu. É para quem está na angústia, na decepção, na crise. Para quem está andando pelo chão da tormenta. Está ouvindo o barulho assustador dos trovões. O vento soprar e soar forte. De um lado esse vento sopra, do outro o Consolador ajuda. Ainda bem que nós temos o Consolador, aquele que consola a dor. Quando a gente entende essa verdade, a gente anda pelos caminhos ainda que a gente não queira. Mas a gente anda. E o melhor, a gente chega. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Deus te abençoe.